Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa videoconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. Eu sou o Sérgio Sério, Head de RI, e estão aqui comigo hoje o Denis, nosso CEO, e o Maia, nosso CFO. Como de costume, vamos começar com os destaques mais importantes do terceiro trimestre de 2024 e, em seguida, abriremos para a sessão de perguntas e respostas. Os participantes que queiram realizar uma pergunta podem apertar o botão levantar a mão na parte inferior da plataforma Zoom, ou, caso prefiram, enviar a pergunta por escrito, utilizando o botão Q&A, que buscaremos responder ao vivo ou posteriormente via o nosso time de RI. Antes de prosseguirmos, gostaríamos de esclarecer que eventuais projeções e expectativas apresentadas nessa videoconferência a respeito de desempenhos futuros da TOTVS são baseadas em crenças e premissas atuais, além de informações disponíveis no momento. É importante ressaltar que essas projeções envolvem incertezas e riscos. Fatores como condições econômicas gerais, dinâmicas do setor e outras variáveis operacionais podem impactar significativamente os resultados da empresa, levando a desvios materiais em relação às expectativas aqui apresentadas. Agora passo a palavra para o Denis, que fará sua abertura, e eu voltarei no final para a sessão de perguntas e respostas. Denis. Boa, obrigado, Sérgio, e um ótimo dia aí para todos vocês. Bom, o crescimento da companhia nos últimos anos tem sido excepcional, atingindo agora 22 trimestres consecutivos de double digits na receita recorrente. E, considerando a adição de ARR, matematicamente, o 23º parece próximo. Com a maior parte deles nos 20s, ou seja, em gestão, um mercado que era incorretamente visto por alguns como maduro e com alta penetração. Nesse trimestre, a receita líquida consolidada atingiu 1,4 bilhão de reais, 15% acima do 3T23 e 4,2% acima do 2T24. As receitas de SaaS em gestão, as receitas de Business Performance e de TechFin continuam sendo as principais propulsoras desse crescimento, representando conjuntamente mais da metade da receita consolidada e quase 80% do crescimento ano contra ano. Portanto, seguimos executando com sucesso a nossa estratégia. No trimestre anterior, falamos sobre a nossa confiança na recuperação da rentabilidade a partir do segundo semestre de 2024. E é exatamente isso que podemos observar agora. A companhia vem ganhando margem de forma sequencial desde o quarto trimestre de 2023. A margem EBITDA ficou 200 pontos base acima do 2T24 e 20 pontos base acima do 1T24, o que é ótimo, já que o primeiro trimestre costuma ter a maior margem do ano. Essa evolução também pode ser observada no lucro líquido ajustado, que cresceu impressionante 55% sobre o 2T24, além do fluxo de caixa livre, que também cresceu 55% sobre o 3T23, 16% sobre o 2T24 e no acumulado do ano, 19%. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Maia para comentar os resultados das três dimensões, começando por gestão no slide 4, e eu volto com vocês no final da apresentação. Maia, com você. Obrigado, Denis. Muito bom dia a todos. O foco da TOTVS em receitas recorrentes, ele está retratado na representatividade de 89% da receita líquida de gestão nesse trimestre, um crescimento de 20% ano contra ano. O desempenho de SaaS gestão segue como destaque, superando a marca dos 500 milhões no trimestre e crescendo 31% ano contra ano. Aqui, vale a menção para a contínua demanda pelas soluções PaaS, plataforma como serviço, T-Cloud. Essas ofertas de subscrição com cloud permitem maior escalabilidade, flexibilidade e eficiência na entrega das suas soluções, facilitando o up e o cross-sell, além de otimizar os custos de utilização dos produtos pelos nossos clientes. Nós vemos cloud como uma oportunidade gigante de crescimento, por muitos e muitos anos, pois mais da metade da base de clientes de gestão ainda está on-premise, com a migração apresentando baixo risco operacional, alto valor agregado e resultando num consumo de nuvem crescente, ao qual nós podemos continuar ampliando o nosso portfólio.
Temos inclusive observado um novo assessment dos mercados acionários estrangeiros em relação às grandes empresas multinacionais de RP, exatamente em função de uma revisão do potencial de crescimento de receita e de rentabilidade advinda da migração para a nuvem. A TOTVS vem se beneficiando desse movimento há bastante tempo e, portanto, acreditamos que esse assessment também se aplica integralmente ao nosso caso. Passando para a RR de gestão, que alcançou nesse trimestre 4,8 bilhões e teve uma adição líquida orgânica de 158 milhões de reais, que é 18% acima da adição do 3T23, com sólido volume de vendas representando 87% dessa adição. O EBITDA de gestão, apresentado no slide 5, ultrapassou a marca de 300 milhões e superou em 9% o segundo trimestre e em 5% o primeiro trimestre. E a margem EBITDA ficou apenas 60 pontos base abaixo do primeiro trimestre, que tem sido o trimestre com a margem mais alta nos últimos anos, como o Denis mencionou antes. Dado que o primeiro trimestre conta com a contribuição sazonal das receitas incrementais de licenciamento do modelo corporativo. Os próximos trimestres tendem a se beneficiar tanto da integração das aquisições recentes, que trouxeram rentabilidade inicialmente abaixo da média, quanto também pela convergência do IGPM ao IPCA, que se reflete em reajustes repassados aos contratos à medida que completam um novo período de 12 meses. E para melhor ilustrar ao que nos referimos aqui, trouxemos no slide 6 um exercício de como a inflação tem impactado a margem dessa dimensão. Conforme comentado em trimestres anteriores, os reajustes de receita de gestão possuem uma dinâmica diferente dos reajustes de salários, por exemplo, dissídios ou acordos coletivos, devidos aos formatos, aos aniversários dos contratos e principalmente aos índices que têm comportamentos diferentes em alguns momentos. Dessa forma, o descasamento entre o IGPM e o IPCA pode contribuir com um tailwind, impactando positivamente o ganho de rentabilidade quando o IGPM está acima do IPCA, ou impactando negativamente como um headwind, prejudicando a rentabilidade quando as curvas se invertem. O exercício apresentado no gráfico demonstra o impacto em pontos base na margem EBITDA trimestral de gestão, devido a esse descasamento dos índices inflacionários. A linha amarela do gráfico representa a diferença em pontos bases na margem EBITDA do trimestre, como se os contratos reajustados pelo IGPM fossem reajustados pelo IPCA, de forma acumulada na receita recorrente e na margem de gestão. Como observado durante o período do primeiro trimestre de 2020 até o segundo trimestre de 2022, que é a área verde do gráfico, o IGPM esteve acima do IPCA, com a margem EBITDA sendo beneficiada, chegando a acumular 420 pontos base acima no segundo trimestre de 2022. Esse benefício se inverteu no terceiro trimestre de 2022, até que a curva mudasse de direção a partir do quarto trimestre, que é a área azul do gráfico, quando o IGPM passou a ficar abaixo do IPCA. Com isso, houve o efeito acumulado contrário, que chegou a 250 pontos base no terceiro trimestre desse ano. Já em setembro desse ano, o IGPM dos últimos 12 meses voltou a ficar acima do IPCA. E apesar desse efeito sequencial na margem EBITDA ainda estar negativo, é provável que seja revertido em breve, após mais de 2 anos abaixo do IPCA. Outra observação importante é que, desconsiderando o efeito negativo de 110 pontos base acumulado no terceiro trimestre de 23 até o terceiro trimestre de 24, a margem EBITDA de gestão, que apresentou uma redução de 50 pontos base nesse período, apresentaria uma realidade de crescimento de 60 pontos base no mesmo período. Agora, passando para a Business Performance, no slide 7, eu inicio reforçando uma mensagem que nós passamos no trimestre passado, que Business Performance é uma realidade, já é uma realidade, né? A dimensão já possui um ARR próximo de 600 milhões de reais, o que torna um dos maiores negócios de SaaS do Brasil. A estratégia dessa dimensão de negócio, ela combina a mudança do single para o multi-product, trazendo o cross-sell dentro da dimensão como uma nova avenida de crescimento.
e também a adição de um novo go-to-market via cross-sell com os clientes de gestão, utilizando a já existente estrutura de distribuição de field sales e uma base com perfil ligeiramente maiores e com forte presença em diferentes setores da economia. O objetivo aqui é reforçar as vantagens do SaaS puro, com unit economics leve e escalabilidade no crescimento, trazendo também algumas das principais vantagens do modelo da dimensão de gestão, em particular o stickiness e a previsibilidade que nós temos. A adição líquida de ARR desse trimestre totalizou R$ 23 milhões, desacelerando trimestre contra trimestre. Mas aqui vale lembrar que, especialmente nessa dimensão, esses indicadores refletem mais rapidamente as dinâmicas de curto prazo de mercado, que podem sofrer flutuações trimestrais, sem que representem mudanças estruturais, o que entendemos ser o caso nesse momento. Como apresentado no slide 8, o EBITDA de Business Performance mais do que dobrou e encerrou o trimestre no patamar recorde acima de 17 milhões. A margem atingiu a marca de 2 dígitos com 12%, demonstrando o potencial desses unit econômicos dessa dimensão, com rápidos ganhos de escala, combinando as sinergias que já estão sendo extraídas das aquisições realizadas entre 22 e 23. Agora eu passo para a dimensão TechFin, no slide 9. O terceiro trimestre possui um comportamento histórico de maior concentração de produção de crédito, especialmente no agronegócio. Neste ano, mantivemos um bom volume e a produção foi 5,6% superior ano contra ano. O EBITDA encerrou o trimestre em 8,6 milhões, com forte e sazonal expansão de margem, que saiu de 0,5% no segundo trimestre para quase 11% no terceiro trimestre. Agora eu volto à apresentação ao Denis, que vai falar sobre os destaques de ESG no slide 10. Denis, contigo. Boa, Maia, obrigado. Nós fechamos o segundo trimestre com importantes reconhecimentos na nossa agenda de ESG. Primeiro, a TOTVS conquistou o 18º lugar na categoria de empresas entre 1.000 e 10.000 colaboradores da edição 2024 do ranking GPTW. E nós também fomos reconhecidos pelo 4º ano consecutivo no troféu Transparência, consolidando a nossa posição como referência na elaboração de demonstrações financeiras transparentes. E ontem, visando maximizar a geração de valor ao acionista e promover a alocação eficiente de capital, o nosso conselho aprovou um novo programa de recompra de até 18 milhões de ações, com o encerramento do programa aprovado há um ano e o cancelamento das 18 milhões de ações recompradas ao preço médio de R$ 28,32. Indo agora para a minha mensagem final no slide 11. Bom, esse terceiro trimestre representa uma espécie de to turn the corner em relação à capacidade da TOTVS em demonstrar alavancagem operacional, tanto no EBITDA quanto no bottom line. Em gestão, o quarto trimestre se beneficiará fortemente das últimas adições de ARR. Adicionalmente, conforme visto naquele gráfico que o Maia mostrou, a inversão entre o IGPM e o IPCA pode ter chegado ao fim, já que, em setembro, o IGPM dos últimos 12 meses voltou a ficar acima do IPCA e, apesar do efeito sequencial na margem EBITDA ainda estar negativo, é provável que, após mais de 2 anos, ele seja revertido em breve. Em Business Performance, o ganho de margem ficou acima do esperado pela própria companhia, demonstrando a qualidade do Unit Economics. E em TechFin, a operação segue a sua trajetória autossuficiente, com a rentabilidade do portfólio atual sendo mais do que suficiente para financiar o desenvolvimento do novo portfólio. São mais de 35 milhões de reais de EBITDA acumulado desde a criação da JV, que segue o seu processo de integração entre as operações, tendo agora o Mauro como CEO da TechFin como um todo. Por fim, a TOTVS quer liderar em tudo que atua. A aquisição da Varejo Online nos dá mais um ativo importante para construir a nossa liderança no varejo. Sérgio, vamos agora para a sessão de Q&A. Obrigado, Denis. Vamos lá, turma.
Só reforçando aqui, relembrando aqui as orientações no início da videoconferência, para realizar uma pergunta ao vivo, fiquem com a mão levantada, apertando o botão que está na parte inferior do Zoom, ou mande uma pergunta aqui por escrito para mim, que hoje a gente vai tentar responder aqui durante a videochamada ou posteriormente ali via o time de RI. Começando hoje a nossa sessão, vamos iniciar com o Bernardo da XP. Bernardo, áudio liberado. Opa, bom dia, Denis, Maia, Sérgio, obrigado pelo espaço aqui. Eu tenho duas perguntas. A primeira é sobre rentabilidade, acho que esse foi o principal destaque do TRI. Vocês tiveram uma boa evolução sequencial, com recuperação em gestão e uma grande surpresa aqui em Business Performance. Poderiam explorar um pouco mais os elementos que impulsionaram a recuperação na rentabilidade do segmento de Business Performance? Vocês comentaram sobre a alavancagem operacional após a integração das aquisições. Como podemos pensar essa trajetória para os próximos trimestres? E a segunda questão aqui, ainda sobre Business Performance, é sobre o novo go-to-market que vocês comentaram no release, né, para os clientes de gestão. Vocês poderiam elaborar um pouco mais sobre isso, explorando as lições aprendidas, os ajustes que fizeram, né, para tentar extrair mais sinergias entre as diferentes dimensões? Obrigado. Obrigado, Bernardo. Bom dia para você. Olha, sobre rentabilidade em business performance, é um pouco do que a gente já vinha falando, né? Ou seja, o business de SaaS, na essência, ele tem uma alavancagem operacional, uma escalabilidade muito importante. Então, ele tem uma simplicidade do ponto de vista de portfólio, do ponto de vista de P&D, inclusive também do ponto de vista da distribuição, quando a gente está falando desse go-to-market inbound, né? E a gente tem se beneficiado exatamente de todos esses elementos. Conforme essa dimensão ela vai ganhando escala, a gente falou, estamos nos aproximando aí de uma ARR de 600 milhões de reais, esses efeitos eles não são lineares não, eles muitas vezes eles são desproporcionais. Então, a gente entende que essa rentabilidade ela veio para ficar em business performance. A gente entende que ela é uma rentabilidade intrínseca a esse modelo de negócio. Então, de novo, acho que nós temos os elementos aqui nas mãos para fazer com que business performance tenha um desempenho cada vez melhor. Eu vou aproveitar a oportunidade para lembrar que o quarto trimestre ele tem o RD Summit, que inclusive está rolando desde ontem, né? Então, sempre lembrem que o quarto tri tem esse custo adicional, mas dito isso, de novo, estruturalmente a rentabilidade de business performance ela mudou de patamar, tá? Indo para a segunda pergunta, Bernardo, sobre o novo go-to-market, né, que nós estamos falando aqui de cross-sell dos produtos de business performance para clientes de gestão, usando o field sales de gestão, a gente vê uma oportunidade enorme aqui. A gente já vem trabalhando em escala de teste há um bom tempo, né, com esse novo go-to-market e todos os feedbacks que a gente tem são os melhores possíveis. Eu mesmo, esse ano, por exemplo, tive a oportunidade de interagir com mais de uma centena de clientes e eu não tive, francamente, eu não tive uma reunião que o cliente não tivesse demonstrado um bom interesse no portfólio de business performance. São ofertas que fazem muito sentido para o nosso cliente de gestão, independentemente do tamanho, independentemente do setor, da geografia. Óbvio que você sempre vai ter clientes em estágios diferentes de maturidade no tema digital, por exemplo, mas quando você fala do RD Marketing, quando você fala do RD Conversas, quando você fala do CRM, quando você fala de e-commerce, são todos temas que hoje fazem muito sentido para o cliente de gestão. Então a gente, de um lado, vê um market fit, um encaixe muito bom, do outro, evidentemente, uma estrutura de distribuição de field sales que é incomparável. Agora, claro, você tem ajustes, como você colocou, que precisam ser feitos. Então, o que são esses ajustes, por exemplo? Ticket médio,
Não necessariamente o field sales tem o mesmo economics de uma venda, de um go-to-market inbound. Então você precisa ter um certo ajuste aqui, por exemplo, de montar ofertas empacotadas. Você tem, obviamente, também uma questão no field sales, que é a remuneração desse canal. Então, você precisa ter determinados ajustes no formato de remuneração desse canal. Você tem também, por exemplo, questões ligadas ao próprio pós-venda, customer success. São todos temas que a gente vem trabalhando já há algum tempo e, como você bem colocou, gerando um nível de aprendizado muito grande. E a gente vem, nesse ano de 2024, com um desempenho cada vez melhor nesse go-to-market, o que nos leva a crer que o ano de 2025 vai ser um ano onde esse go-to-market vai ganhar uma relevância cada vez maior. E isso, no final do dia, tem um efeito adicional muito legal, que é o efeito de a gente estar, de certa maneira, abraçando o cliente de uma maneira mais ampla. E quanto mais a gente abraça de maneira ampla o nosso cliente, melhor fica a nossa taxa de renovação desses nossos clientes, né? Isso reforça muito esse relacionamento com o cliente. Então, de novo, eu acho que Business Performance entrou numa nova dinâmica, uma dinâmica que a gente já esperava, mas definitivamente a gente entrou numa nova dinâmica, tanto de rentabilidade quanto de diversificação de portfólio e de go-to-market. Perfeito, ficou super claro. Obrigado, Denis. Obrigado, Bernardo. Bom dia. Obrigado, Bernardo. Próxima pergunta, Thiago Kapulski, do Itaú. Thiago, áudio está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho também duas do meu lado. A primeira que eu não consigo deixar de fazer, que é M&A, né? Todo dia tem headline, e todo dia a gente aqui também recebe perguntas. Mas eu acho que a principal pergunta nisso, né? Eu lembro que nas nossas interações, valuation e disciplina desse tipo de ponto de vista era algo que vocês sempre bateram muito na tecla, né? E queria entender um pouco desse lado, se a cabeça segue essa, e um pouco do que a gente pode esperar, se a gente pode ter uma expectativa de M&As mais significativos ou não, né? Do M&A que vocês fizeram foi bem pequeno, né? Dessa vez. E a segunda pergunta e realmente é tentar fazer uma pergunta um pouco diferente, que é cloud, porque esse assunto sempre vem e eu tenho uma impressão que o pessoal entende muito pouco, incluindo a gente, não só sobre esses movimentos estratégicos da companhia, mas como que isso muda os drivers da empresa, né? Porque é algo relevante, né? Assim, você já ter quase 50% dos clientes. Então, assim, se vocês puderem falar, talvez, de uma maneira até simplificada para a gente, essa mudança para a nuvem, o que muda, ou o que melhora, né? Vocês conseguem ter mais receita para o cliente, a margem melhora, o retorno sobre capital investido pode subir ao longo do tempo. A gente deveria pensar numa transição parecida com o que a SAP fez, por exemplo. Enfim, qualquer cor aqui para a gente poder raciocinar e colocar isso nos nossos modelos ajuda bastante. Obrigado. Obrigado, Thiago. Eu vou começar e imagino que o Maia vai querer complementar alguma coisa, mas começando pela tua primeira pergunta, dúvida zero de que a nossa cabeça continua exatamente a mesma, ela nunca mudou e não vai mudar. Ou seja, a disciplina no M&A ela é essencial. Eu acho que eu já disse em alguma outra oportunidade. Eu pessoalmente eu tenho aí por volta de uns 15, 16 anos de execução de M&A nesse mercado, né? E foram dezenas e dezenas de transações. E eu posso dizer assim com bastante tranquilidade que, apesar de existirem vários fatores que determinam o sucesso ou não de um M&A, tem um fator que é mais importante do que os outros, que é exatamente a disciplina de preço. Se você tiver essa disciplina bem executada,
a chance de você não conseguir um retorno satisfatório no M&A, ela diminui fortemente. Então, de novo, baseado no histórico concreto que nós como companhia e eu mesmo como CEO tenho, a gente não vai mudar essa disciplina em hipótese alguma em qualquer tipo de M&A. Pode ser ele pequeno, grande, pode ser mais estratégico, menos estratégico. Essa disciplina ela é a base onde se sustenta a nossa execução de M&A, tá? Indo para a segunda pergunta, Thiago, eu até te agradeço pela pergunta, porque esse tema de cloud, como você bem colocou, ele é absolutamente essencial e, na minha opinião, é um tema que o mercado, de maneira geral, aqui no Brasil, ele tem pouca compreensão e, em função disso, você vê um desempenho, por exemplo, de uma empresa como a SAP, que você mencionou, completamente diferente do desempenho que você vê aqui na TOTVS do ponto de vista da performance acionária, né? Agora, do ponto de vista dos benefícios e do tamanho da oportunidade, eu não tenho dificuldade de dizer para você que a TOTVS está, no mínimo, na mesma situação, possivelmente numa situação ainda melhor, porque nós começamos esse processo de migração para a nuvem antes, né? O que significa que o nosso aprendizado aqui em cloud, ele seguramente está já num estágio extremamente avançado. E nós também fizemos uma escolha, Thiago, estratégica, muitos anos atrás, que hoje se mostra a cada dia mais acertada, que foi a decisão da gente construir a nossa própria nuvem, né? Não são todos os negócios de tecnologia que têm essa possibilidade, né? Eu te dou o exemplo aqui dentro de casa mesmo, a RD, como um business de SaaS, não tinha essa possibilidade, né? Não era, na prática, algo possível para ela criar a própria nuvem, não fazia sentido. Agora, para uma empresa com a liderança, com o tamanho que a TOTVS tem, e num produto largo e crítico como o ERP, sim, isso fazia sentido. E, de novo, hoje, passados vários anos dessa decisão, isso tem se mostrado algo brilhante, para dizer o mínimo, tá? Então, de um lado, a gente tem um aumento bastante relevante da receita gerada com o cliente. E isso é muito fácil de ser explicado. Você imagina o seguinte: o cliente, quando ele tem lá a nossa aplicação de gestão, seja o ERP, seja o RH, sejam as aplicações verticais, ele tem que rodar essa aplicação em um determinado ambiente. Pode ser a nuvem, minha ou de terceiros, ou, na maioria dos casos, ainda on-premise. Esse ambiente ele tem um determinado custo, né? E que não é pequeno. Quando você olha o custo de manter toda essa infraestrutura, por exemplo, mesmo que seja on-premise, seja em CAPEX ou em OPEX, isso aqui muitas vezes tem um peso igual ou maior até do que a própria aplicação que o cara está rodando, né? Então, quando a gente cria uma oferta de nuvem como nós criamos, na prática o que você está fazendo é pegando esse addressable market adicional, né? E você está transformando isso em receita para a companhia, para a TOTVS, né? Então tem um aumento relevante de receita de um lado. Segundo, obviamente você vai ter uma habilitação de uma série de outros serviços que se tornam brutalmente mais fáceis de serem vendidos. Então, se vocês perguntarem por que a gente tem mudado de patamar na adição de RR, por que o cross-sell, o upsell tem vindo cada vez melhor, surpreendendo, trimestre após trimestre, eu respondo. Boa parte da resposta vem em função de cloud, da penetração de nuvem estar aumentando dentro do cliente. Se você perguntar por que o nosso total cost of ownership tem descido, eu te respondo também. Porque conforme nuvem vai ganhando espaço, a gente vai conseguindo administrar um ambiente que hoje, quando é on-premise, é um ambiente que eu não conheço e normalmente é um ambiente hostil. Quando eu trago essa aplicação para o meu ambiente de nuvem, esse ambiente é conhecido, esse ambiente é padronizado
e esse ambiente ele se torna brutalmente mais eficiente, né? Para fechar, quando a gente tem a nuvem dentro de casa, como nós fizemos, você tem mais duas vantagens. Primeiro, você tem a capacidade de construir uma camada lógica, né, de integração da aplicação com vamos dizer, a parte hard da nuvem, que se você tiver numa nuvem pública, dificilmente você vai conseguir replicar. Então isso gera um ganho para o cliente de desempenho bastante relevante. Mas você tem uma segunda grande vantagem, que é uma vantagem de custo mesmo, né? Você passa a absorver basicamente todo o ganho de escala, o ganho de eficiência que você tem, conforme a massa crítica dessa tua operação vai se expandindo. Então, de novo, eu acho curioso que no mundo hoje exista, como a gente colocou, esse novo assessment, né, da oportunidade que empresas de ERP, empresas de software de gestão têm em função da adoção da nuvem, e que não necessariamente isso seja reconhecido numa empresa como a TOTVS. A gente aqui vem se aproveitando disso já há um bom tempo, e a gente entende que existe um espaço ainda gigantesco para isso continuar acontecendo por muitos e muitos anos, e é por isso que eu tenho uma confiança importante de que a gente vai continuar surpreendendo o mercado em termos de crescimento. Tá ótimo, maravilha. Muito obrigado pelas respostas aí, Denis. Um abraço para todos. Obrigado, Thiago. Um abração. Thiago. Próxima pergunta é Gabriel Guzan do Citi. Gabriel, áudio liberado. Oi, pessoal, bom dia. Fazer duas perguntinhas aqui. Primeira sobre alocação de capital. Anunciaram um buyback forte de novo, a empresa já está de novo no net debt, né? Ao contrário ali do net cash, que estava até alguns poucos períodos atrás, excluindo ali a Dimensa e fazendo e olhando aquisições de grande porte. Então, eu queria entender um pouquinho qual que é a expectativa aí para frente. E em segunda pergunta, já que falei de Dimensa, né? Perguntar um pouquinho mais de Dimensa, quais são as expectativas para frente, assim, no meu ver, a iniciativa talvez que não entregou aquisições no tamanho imaginado, agora está sentada em um caixa grande, o que a gente pode imaginar que acontece aí para frente? Obrigado. Bom, bom dia, Gabriel. Obrigado aí pela pergunta. Falando sobre alocação de capital, sim, eu acho que a gente continua com uma geração de caixa bastante forte, como vocês podem ver, né? Esse trimestre em especial foi um trimestre com fluxo de caixa livre bastante forte. E à medida que a companhia vai crescendo, expandindo a lucratividade dela, a geração de caixa tem acompanhado muito bem esse desenvolvimento e do crescimento da companhia, tá? Então, essa geração de caixa tem nos permitido, como você mencionou, fazer os deals de M&A que nós precisamos e também ter um retorno aqui importante em termos de buyback, o mesmo dividendo com JCP. Então, a nossa cabeça aqui é seguir, acho que nessa trajetória. O programa ele tem o tamanho do último programa, como o Denis mencionou, antes aqui do Q&A, do último ano, que a gente executou praticamente a totalidade do programa. Acho que a cabeça é a mesma aqui, é buscar um pouco mais de eficiência nessa estrutura de capital e poder otimizar mesmo a utilização dela. Na nossa cabeça, eu acho que a gente tem a capacidade de fazer as duas coisas, sem comprometer em nada o nosso programa, nosso plano de M&A aqui e a execução do programa. Eu acho que nossa cabeça é essa. Gabriel, bom dia para você. Pegando a segunda pergunta sobre Dimensa, veja, a Dimensa está seguindo o caminho dela. Todos sabem que no final do ano passado a gente teve lá algumas mudanças na operação, a rentabilidade ela sofreu no quarto trimestre, mas ao longo desse ano o resultado de Dimensa, como a gente tinha falado lá no quarto tri, é um desempenho crescente trimestre a trimestre. Então
rentabilidade voltando. Ela seguiu fazendo M&As, claro que os M&As na Dimensa eles são de um porte muito diferente, né? Mas ela fez um M&A relevante para ela nesse ano da Quiver, deu uma entrada num mercado totalmente novo para ela de seguros e que tem desempenhado de maneira bem satisfatória. Então a gente vê a Dimensa seguindo um curso normal de negócios, voltando para os patamares de rentabilidade que ela tinha antes desses ajustes que nós fizemos, e com essa capacidade de execução de M&A em função do caixa que ela tem e da própria rentabilidade que ela gera bastante bons. Então, acho que o que se pode esperar é uma Dimensa melhorando resultados e seguindo na execução do plano de M&A dela, tá? Eu talvez adicionaria aqui, Denis, no caso da Dimensa, acho que 2 pontos importantes. O primeiro é a evolução da receita recorrente na Dimensa, né? Desde a mudança no final do ano passado para cá, a relevância da receita recorrente da Dimensa ampliou bastante. E essa foi uma das grandes mudanças feitas ali pelo time da Dimensa. E obviamente, isso no primeiro momento compromete bastante a rentabilidade da operação. Então, à medida que a receita recorrente vai evoluindo, essa rentabilidade vai se recuperando. E trazendo previsibilidade, né? Que era uma coisa que a Dimensa tinha num patamar menor do que o resto da operação de gestão. Exato. Acho que era isso aí, Gabriel. Perfeito, obrigado. Nada. Obrigado a você. Obrigado, Guzan. Próxima pergunta, Léo Olmos, UBS. Léo, áudio está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar as perguntas. Vou fazer 2 aqui. Primeiro, se vocês pudessem discutir um pouco a queda da taxa de retenção em business performance, que vem constante, né? Quando você olha o gráfico de um ano que vocês colocaram no release, ali, tri após tri, ele foi caindo. E o segundo ponto, se vocês pudessem discutir, vocês fizeram um gráfico bem legal do GPM, se vocês pudessem discutir que impacto que vocês enxergam, primeiro em receita e depois em margem, olhando aí próximos trimestres e até eventualmente 1, 2 anos para frente na TOTVS. Obrigado. Obrigado a você, Léo. Bom dia. Bom, sobre retenção de business performance, eu acho que talvez a mensagem mais importante é que o business performance é um negócio fantástico. A gente acabou de falar o unit economics, a escalabilidade, a alavancagem operacional, o fato de basicamente todos os clientes de gestão, por exemplo, demonstrarem um grande interesse nas soluções e tudo mais, mas dito tudo isso, esse negócio, quando comparado à dimensão de gestão, é importante deixar isso claro, né? Uma comparação direta com gestão, ele tem um lado discricionário um pouco maior, né? De novo, estou comparando com a coisa menos discricionária possível no mundo de software B2B, que é gestão, né? Nada é menos discricionário do que o ERP. Então, quando você pega Business Performance, é um pouco mais discricionário. Isso naturalmente te dá algum grau de variação, de flutuação maior do que vocês estão acostumados, ou mesmo do que nós estamos acostumados a ver em gestão. De novo, isso nos parece algo absolutamente normal. Quando a gente está num processo de aquisições, e foram diversas aquisições que aconteceram em Business Performance, essa transição do que a gente chama do single para o multi-product, a criação desse novo go-to-market com um perfil novo de cliente, um pouco maior, setores da economia diferentes, usando um field sales que a RD e Business Performance como um todo não conheciam. Quando você bota todos esses elementos juntos, né, e num business um pouco mais discricionário, honestamente nos parece algo absolutamente normal que você tenha uma flutuação um pouco maior nessa taxa de renovação ou mesmo na própria adição líquida de ARR, tá? Sem que isso demonstre qualquer mudança
dentro do que é a estrutura, do que é a essência da dimensão. De novo, hoje o que eu posso dizer é que nós não vemos nada estrutural, absolutamente nada estrutural. Talvez daqui a algum tempo eu diga algo diferente, mas hoje não. A gente entende que são flutuações, de novo, normais de um business que está crescendo rápido, que está se sofisticando do ponto de vista de portfólio de produtos, do ponto de vista de perfis de clientes e de go-to-markets, tá? Indo para a segunda pergunta, Léo, e aqui eu de novo vou comentar, mas imagino que o Maia queira complementar alguma coisa. Eu particularmente estava até comentando com o Sérgio um pouco antes do call começar. Eu achei interessante porque esse gráfico que nós conseguimos colocar no release, ele me parece um gráfico muito, muito legal, porque talvez nesse último ano, esse ano de 2024, a gente teve uma quantidade importante de perguntas, tanto de sell sides quanto de buy sides, mas principalmente de buy sides, sobre essa coisa da TOTVS continuar surpreendendo no crescimento de top line, mas não necessariamente isso ter se traduzido de maneira tão intensa na rentabilidade, né? No ganho de rentabilidade. E eu vinha explicando, o Maia e o Sérgio a mesma coisa, né? Nós vínhamos explicando que esse mismatch entre o IGPM e o IPCA, ele, apesar de ocorrer com alguma frequência, talvez nas últimas décadas, nunca houve um mismatch tão intenso e por um período tão longo quanto foram esses últimos 4 anos, né? Só que a gente ainda não tinha conseguido colocar isso num gráfico e quantificar de maneira precisa qual tinha sido o impacto real desse mismatch ao longo desses últimos 4 anos. E esse gráfico ele finalmente conseguiu dar concretude para essa explicação que nós dávamos, né? Você consegue ver trimestre a trimestre qual foi o lift, pelo menos de 2020 até o meio de 2022, o lift positivo de ganho de margem em função do IGPM estar rodando brutalmente acima do IPCA, né? E depois a reversão desse efeito a partir do terceiro trimestre de 2022, que vem trazendo essa margem proporcionalmente para baixo, né? E agora, óbvio, né, conforme os dois índices eles voltam a se encontrar e o IGPM muito possivelmente vai de novo ultrapassar o IPCA, é de se esperar que esse efeito que tem trazido a nossa margem em termos relativos para baixo, esse efeito ele se encerre e eventualmente nos próximos trimestres, inclusive a gente volte a ter um efeito positivo de novo na nossa margem. Então, para mim, francamente, essa sessão, esse gráfico foi o item mais legal que a gente colocou dentro desse release e ele deveria explicar boa parte das dúvidas que surgiram ao longo dos últimos trimestres sobre esse desempenho de crescimento e da própria rentabilidade, tá? Aqui, Léo, basicamente o exercício ali ele foi feito em cima da base de contratos atualizados pelo IGPM, né? Então, no período em que o IGPM rodou acima do IPCA, quanto que essa base agregou de receita, já descontados alguns custos e, consequentemente, de margem, e quanto que não ter uma atualização pelo menos equivalente ao IPCA para esses mesmos contratos, no período em que o IGPM rodou abaixo do IPCA, retirou, digamos assim, de margem da companhia, entendeu? De receita e, consequentemente, de margem também. Tá? Então, esse exercício ele foi mais focado exatamente na base de IGPM. Então, a gente trouxe os indicadores, que é sempre a LTM, né, na janela do tempo. Podemos comparar um com o outro. Se você reparar o gráfico, na parte que o IGPM está rodando abaixo do IPCA, você pode ver que a área que nós rachuramos, que nós pintamos, ela vai até o zero.
porque exatamente nós não aplicamos o indicador negativo no reajuste, né? Não tem uma redução de mensalidade, é um reajuste para cima, mas ainda assim ele tem um efeito negativo, porque eu não estou conseguindo repassar sequer o IPCA. Que se aplica no custo. Exato. Boa, super claro. E além do gráfico ter ficado legal, várias discussões aí estratégicas no texto do release ficaram ótimas, tá, pessoal? Obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo. Legal. Próxima pergunta, Vitor Tomita, Goldman Sachs. Vitor, áudio liberado. Perfeito. Bom dia, pessoal, e muito obrigado por pegar as nossas perguntas. Acho que duas perguntas do nosso lado, um pouco mais ligadas a algumas iniciativas mais fora do core. A primeira é sobre a compra da varejo online. Vocês poderiam dar um pouco mais de cor sobre a visão que vocês têm no longo prazo para o portfólio de software de varejo que gostariam de ter e o quanto a varejo online talvez já tendo essa ambição ou já complemente esse portfólio e se tem outras áreas em varejo que vocês gostariam de entrar e que poderiam ser foco de estratégia de M&A para frente. Segunda pergunta nossa é sobre a JV de TechFins, poderiam dar um pouco mais de cor sobre como evoluiu a iniciativa junto ao Itaú em termos de pipeline de novos produtos e organização interna nesse TRI, especialmente dado que acabaram de apontar também um novo CEO lá. Muito obrigado. Obrigado, Vitor. Bom dia para você. Começando com o varejo online, a gente entende que apesar de ser uma aquisição proporcionalmente pequena, ela estrategicamente tem um valor muito legal para nós. Como todos sabem, varejo talvez seja o único setor relevante da economia onde a TOTVS não necessariamente tem a liderança, né? Apesar de nós termos liderança em alguns subsegmentos do varejo, como por exemplo supermercados. Então, existe sim um interesse muito grande na medida em que varejo é super importante na economia, né? Existe um interesse grande sim que a gente consiga ao longo do tempo alcançar a liderança no varejo equivalente à liderança que a gente tem em outros segmentos, tá? Então, varejo online, ela se encaixa especificamente dentro do subsegmento de franquias, tá? Quando você fala de software de gestão para varejo em particular, cada subsegmento do varejo, ele muitas vezes demanda uma solução especializada, né? Então, farmácia precisa de um software específico, posto de gasolina outro, e por aí vai. E franquia é um pedaço, é um subsegmento que demanda uma solução bastante especializada. A Varejo Online é uma empresa que foi fundada em 2018, se não me engano. Então, é uma empresa para software de gestão super nova, o que é fantástico, porque a tecnologia dela já é uma tecnologia super moderna, totalmente baseada em nuvem, em modelo SaaS. E ela foi fundada por ex-executivos importantes da Microvix, que era a empresa líder nesse setor mais de uma década atrás e acabou sendo adquirida em 2013 pela Lynx. Então, é uma operação, de novo, do ponto de vista estratégico, bem importante para nós e que, na medida em que franquias tem uma cobertura geográfica muito diversificada no Brasil, na hora que você coloca esse produto na mão da nossa distribuição comercial, que é a mais capilar nesse mercado, de longe, isso nos dá uma oportunidade de acelerar crescimento bastante legal, tá? Sobre TechFin, as coisas estão andando bem, estão andando na maior parte das coisas conforme o planejado. Desde o começo, do começo da JV, né, em julho do ano passado, a gente já tinha a clareza dessa convergência entre o que a gente chamava da TechFin orgânica e a supplier.
E a gente vinha trabalhando exatamente nisso, né? E o que nós fizemos agora foi um movimento natural mesmo de acelerar essa integração, essa convergência, e aí escolhemos o Mauro, que é o fundador da própria Supplier e que está conosco desde o começo, para ser o grande líder, o CEO da JV como um todo. O que eu posso dar de update em termos de produto é que nós colocamos, como vocês já sabem, nós colocamos capital de giro, colocamos o que a gente chama do longo, né, crédito longo, na rua. Nós estamos trabalhando para ter o quanto antes a nossa oferta de conta digital também disponível. O nosso portfólio de pagamentos, Pix, cartão de crédito, tem crescido bem. Eu não sei se vocês repararam, mas a gente fez um ajuste no reporte aí de Techfin, onde a gente, pela primeira vez, separou o que são as receitas de produtos de crédito e o que são as receitas de produtos de FII, que representam exatamente esse business que já existia, mas que tem crescido de forma acelerada, combinando Pix e cartão de crédito. Se você olhar, acho que o crescimento ano contra ano está na casa dos 70%. Então, está tudo andando como planejado, a gente segue construindo a nossa oferta de ERP Banking e seguimos bastante confiantes de que a gente está criando algo absolutamente inovador e disruptivo. Ficou claro. Muito obrigado, Denis. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. Nossa próxima pergunta vem do Silvio, do Banco Safra. Silvio, fala liberada. Para pegar a minha pergunta, eu tenho duas aqui do meu lado. A primeira sobre Techfin. Vocês poderiam dar para a gente um update de como vocês estão vendo a originação de crédito e qualidade de crédito nesse começo, quase metade do quarto TRI? E outra pergunta que eu faço é mais no tópico de P&D. No release vocês destacaram investimentos em AI em duas vertentes, né? Processos internos e aplicação de produtos de fato, né? Se vocês pudessem detalhar um pouco desses esforços nessas duas frentes, são investimentos que já têm retorno no horizonte de curto prazo, ou são investimentos mais aí na fase de experiência, testagem? Se vocês pudessem dar aí uma cor, seria legal, pessoal. Bom dia, Silvio, tudo bem? Falando aqui primeiro sobre Techfin, sobre crédito, né, originação de crédito, qualidade da carteira, esse é um item, eu diria, o mais importante de todos, quando se fala em produtos de crédito. Ali sempre tem uma prioridade maior em termos de qualidade da carteira originada. A carteira ela tem mantido percentuais bastante saudáveis aí de inadimplência, bastante diferenciados, né? Acho que vocês puderam notar aí. Nós trouxemos novamente o gráfico comparando essa faixa de mercado e o perfil de mercado que a gente atua com a média do Brasil, para esse mesmo mercado, e a gente continua tendo ali uma qualidade bastante elevada no crédito. Obviamente, nesse trimestre, o momento do agronegócio não ajudou, né, no trimestre, como costuma ajudar no terceiro TRI. Eu diria para você que em condições normais seria até esperado que tivesse alguma queda na produção, porque o peso do agronegócio no terceiro TRI ele é realmente um pouco maior, e esse momento do agro então comprometeu, mas felizmente a originação com qualidade ela conseguiu ser mais do que ser compensada, e a gente conseguiu ter um crescimento contra o ano passado. Não diria que foi totalmente compensado, né, porque os volumes envolvidos no agro são maior e o prazo médio também, a rentabilidade dessas originações no agro são bem boas também. Então é bastante difícil você reproduzir algo que substitua perfeitamente isso, mas no todo eu diria que foi um resultado bastante bom. Se o agro estivesse no momento melhor, certamente esse teria sido um trimestre muito forte para a Techfin. Sobre a tua pergunta de AI, Silvio, o AI
ele realmente tem ganhado corpo dentro da TOTVS. A gente tem um approach aqui que combina, de um lado, uma área centralizada para desenvolvimento de conhecimento e para definição de princípios elementares, né, de como usar AI, e também para mapear tudo que está acontecendo, porque o segundo approach é exatamente o de descentralizar o máximo que a gente pode a execução desse AI nas áreas, tá? Então, francamente, se você me perguntar se eu, por exemplo, tenho tudo mapeado aqui fácil na minha mão o que está acontecendo de AI dentro da TOTVS, não, nem consigo, porque todas as áreas estão experimentando dentro do que são os guidelines que essa área centralizada estabelece. Todas as áreas da empresa estão testando, pilotando coisas diferentes. Então, está tudo andando bem, está tudo andando rapidamente, mas não ainda em escala industrial, vamos chamar assim, tá? Então, não temos ainda retornos em larga escala que eu consiga mencionar. A gente tem uma infinidade de aplicações de AI dentro dos nossos produtos, gerando insights, gerando conhecimento e ganhos de eficiência em questões, em problemas específicos que estão sendo trazidos por clientes ou mesmo por desenvolvimentos nossos, né, para serem dados ao cliente, mas também a aplicação disso dentro dos processos internos da TOTVS. Então, dentro do suporte a clientes, que tem milhões de interações com os clientes, é evidente que está sendo testado, por exemplo, a criação de uma base de conhecimento unificada que permita a gente estabelecer padrões nesse atendimento muito melhores e que esses padrões, inclusive, também sirvam para alimentar o nosso desenvolvimento de P&D na melhoria de produtos e tudo mais. A gente está aplicando AI dentro dos nossos processos comerciais, a mesma história. Hoje a gente tem milhares e milhares e milhares de oportunidades comerciais dentro do nosso CRM, e você aplicar AI para estabelecer padronizações, para você estabelecer tendências claras do que vai acontecer, para que você torne o nosso vendedor um super vendedor e com um grau de eficiência muito maior, tudo isso está sendo usado em larguíssima escala. Ontem, eu mencionei um pouco antes, a gente teve o início do RD Summit, né? Eu não consegui ficar o dia inteiro lá, mas o pedaço que eu pude acompanhar, o nível de uso de AI dentro das ferramentas de business performance é uma coisa impressionante. Quer dizer, a plataforma de marketing digital, por exemplo, ela está se transformando basicamente numa plataforma de AI. Então, de novo, eu acho que AI já é uma realidade concreta dentro da TOTVS, mesmo que ainda isso não esteja sendo usado em escala industrial individualmente nas iniciativas, mas eu diria que já é uma escala industrial na largura, na diversidade de iniciativas de AI. Claríssimo, obrigado, pessoal. Obrigado, Silvio. Obrigado, Silvio. Próxima pergunta da Lívia, JP Morgan. Lívia, áudio está liberado. Oi, pessoal, bom dia. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas. Eu tenho duas. A primeira, eu queria que vocês explorassem um pouco mais a mensagem do management, que veio bem positiva em relação ao outlook para 2025. Então, com o crescimento de receita vindo com uma alavancagem operacional em todos os segmentos, seria razoável esperar uma expansão de margem em todos os business units em 2025? E a segunda pergunta é em relação à mudança na forma de precificação dos serviços de implementação para um modelo integrado em subscrição. A gente gostaria de explorar melhor o timeline dessa reestruturação e se vocês pudessem falar mais um pouco sobre quando isso começou a ser implementado e também se a gente pode esperar uma mudança no comportamento da margem, se pode vir um impacto negativo e se sim, quando viria uma inflexão. Obrigada, essas são as minhas perguntas. Obrigado, Lívia. Eu vou pegar a primeira, o Maia ele pega a segunda.
Como vocês podem imaginar, a gente não colocou a mensagem à toa, ela reflete exatamente o nosso sentimento. Não é uma promessa, naturalmente, muito menos um guidance, mas a gente tem hoje, eu diria, muitos elementos aqui no desempenho de 2024 e na própria interação que a gente tem com os nossos clientes na ponta, de que o ano de 2025 ele tem tudo para ser de novo um ano bom. E na medida em que a gente passa a não ter mais esse headwind do mismatch de inflação no IGPM e no IPCA, eu diria que a gente tem elementos suficientes para poder adotar essa postura confiante de crescimento e de melhoria de rentabilidade para 2025 em todas as nossas unidades de negócio, tá? Então, de novo, acho que a mensagem aqui é uma mensagem de confiança mesmo. Bom, Lívia, com relação à questão de serviços, a precificação, né, eu acho que você fez referência, isso é parte do que o Denis comentou no início da videoconferência, de um esforço que a companhia tem feito já há algum tempo para reduzir o custo de propriedade dos clientes, né? Principalmente o investimento inicial. E a implementação da solução, ela é um dos principais investimentos iniciais que o cliente faz. À medida que nós conseguimos reduzir o tamanho desse esforço e o custo, consequentemente, que é assumido pelo cliente nessa implementação, facilita a aquisição de novos clientes e também a ampliação do uso por parte dos clientes que já estão conosco, tá? Então, o que nós temos feito mais recentemente, eu diria principalmente do meio do ano passado para cá, nós temos tido um arrojo maior do ponto de vista comercial em redução de preço realmente, reduzindo consequentemente a margem dos serviços não recorrentes de implementação. Isso é um primeiro ponto. Então, é um dos elementos que, inclusive, tem trazido a receita não recorrente de serviços para baixo. O segundo deles, que nós também temos experimentado mais recentemente, ter uma oferta, inclusive, na qual nós cobramos simplesmente a mensalidade do cliente, tá? E que o cliente não paga um projeto separadamente. Do ponto de vista contábil, de reconhecimento de receita, continua tendo a mesma dinâmica, então a gente explita isso e reconhece a receita de serviço dentro da execução do projeto, para que haja um casamento com os custos da implementação. E obviamente, isso tem uma amortização no tempo que é bastante inferior à vida média de um cliente, de um contrato de um cliente conosco, tá? O que significa dizer que depois de um determinado prazo, no qual, nesse exercício de precificação, nós já amortizamos esse projeto de implementação, a gente tem um upside de recorrência para frente, tá? Então, digamos aqui só a título ilustrativo, que nós assumimos que em 3 anos, por exemplo, nós amortizamos completamente, temos um payback completo do projeto, por exemplo, de implementação. O cliente permanecendo a partir desse ponto, todo esse excedente ele fica com um upside de recorrência, tá, para a gente. Então, isso é tudo esforço que a companhia tem feito do ponto de vista comercial, como eu disse, para reduzir o custo de entrada para o cliente, seja um cliente novo ou seja um cliente nosso da base que queira ampliar o uso que ele já faz das nossas soluções, tá? Se eu puder complementar aqui, Lívia, só para fechar, eu diria que, do ponto de vista filosófico, é como se nós estivéssemos plantando hoje algo que vai nos gerar um lift de receita recorrente crescente. Exatamente porque a gente transforma esse valor do serviço num valor de recorrência que vai existir pela vida que o cliente tiver conosco. Então isso tem um efeito de criação de valor futuro para a companhia bastante relevante, tá? Perfeito, pessoal, ficou muito claro. Obrigada pela oportunidade de fazer perguntas.
Obrigado. Obrigado, Lívia. Essa foi a nossa última pergunta. Então, volto a palavra aqui para o Denis para o seu encerramento. Boa, obrigado, Sérgio. Eu quero aproveitar, eu falei agora há pouco sobre o RD Summit, então eu quero aproveitar para convidar todos vocês para que vocês possam participar do RD Summit que está ocorrendo em São Paulo desde ontem. Ele vai até amanhã, sexta-feira, lá no Expo Center Norte. Ele é disparadamente o principal, o maior evento de marketing digital da América Latina. Ele está apresentando uma série de novidades para o ecossistema de Business Performance. Adicionalmente, também nesse ano, a gente está dando a possibilidade de acompanhar o evento gratuitamente numa versão online. Então, seria o que a gente está chamando aqui do RD Summit Live Show. E aí você vai ter a possibilidade de acompanhar entrevistas com palestrantes, alguns conteúdos que são exclusivos, e até mesmo a transmissão ao vivo de algumas das palestras. Então, para todos os interessados, vocês podem acessar o site do evento pelo QR Code que está no slide 14 ou falando com o nosso time de RI, tá bom? Pessoal, mais uma vez, obrigado e espero que a gente se veja aí no próximo trimestre, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abração. Tchau, tchau.